Olá! Brasília recebe pela primeira vez uma exposição que tem como tema a Guiné-Bissau. Língua, costumes, artesanato e culinária são algumas das semelhanças entre o Brasil e a Guiné. Além disso, o nosso país ajuda na pacificação do país irmão. Para falar da Guiné-Bissau e da relação com o Brasil, esta edição do Uniceub Entrevista é com a embaixadora do país no Brasil, Eugênia Saldanha. Olá, embaixadora, obrigada pela participação aqui no Uniceub Entrevista. Gostaria de começar perguntando para a senhora o seguinte: como a senhora definiria o atual momento da Guiné-Bissau e também as relações com o Brasil? Muito obrigada. Eu começaria por agradecer a Camila e agradecer ao Uniceub por me ter proporcionado esta oportunidade de poder falar um pouco do meu país, para responder que neste momento nós classificaríamos a situação da Guiné-Bissau como uma situação excepcional, porque está numa situação transitória em termos de governo, uma vez que houve um golpe de Estado, um levantamento político-militar em 12 de março do ano passado, portanto já vão praticamente 18 meses depois desse levantamento, de maneira que toda a situação da Guiné-Bissau se paralisou, desde os aspectos da negociação, dos aspectos da cooperação e mesmo da funcionalidade interna, se paralisou na medida em que a Guiné-Bissau é um país que funciona, mas com grande apoio dos parceiros internacionais. Tem recursos, efetivamente, alguns até muito bem conhecidos em termos mundiais, falando mesmo assim, mas infelizmente a exploração desses recursos ainda não cobre totalmente as reais necessidades que o país tem. Então, com a suspensão da Guiné-Bissau a nível de parceria, a situação agudizou, uma vez que o país não recebe o pacote de benefícios e de suportes financeiros através das grandes organizações internacionais como, digamos, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, que são instituições que dão praticamente aporte para que os parceiros confirmem e ajudem o país, de maneira que tudo ficou paralisado com o levantamento político-militar, que agora esperamos que com as eleições, como falou a Camila e bem, no primeiro trimestre de 2014, em 16 de março, vão ser feitas as eleições gerais, vai-se nomear o presidente e o governo, porque nós temos um sistema semipresidencialista, digamos, de pendor parlamentar. Portanto, com essas eleições em março, o país vai retomar a sua funcionalidade, vai funcionar na base da Constituição da República, não se vai infringir de novo e a partir daí esperamos que tudo entra na funcionalidade e, aliás, na normalidade. Além do Brasil, quais são os outros países que vão auxiliar para que essas eleições realmente aconteçam de fato no próximo ano? São os parceiros tradicionais da Guiné-Bissau, as Nações Unidas vai contribuir, a União Europeia, a França, Portugal, Brasil, como sempre, contribui desde com kits para as atividades eleitorais, independentemente disso, também com a formação, porque vai sempre capacitar um determinado grupo das pessoas para o trabalho das mesas de eleições, dos escrutinadores, e, portanto, tem realmente um grande apoio que tem fornecido a Guiné-Bissau para as eleições. E, para mais, esses parceiros que eu já falei têm contribuído e, então, agora com a CEDEAO também se disponibilizou. A CEDEAO é a comunidade dos países africanos que estamos na África Ocidental, uma comunidade de 15 países, também se prontificou em apoiar de certa maneira, e a União Africana também. Os militares brasileiros, eles participam ativamente da pacificação do país. Como os guineenses, eles enxergam essa inserção dos militares dentro da Guiné-Bissau e se isso é realmente bem recebido pela população? São muito bem recebidos e a Guiné-Bissau só tem digamos, a agradecer a contribuição dos militares brasileiros, porque mesmo há mesmo uma cooperação bilateral entre os nossos Ministérios de Defesa e Segurança com o Ministério de Defesa do Brasil. E há também todo um pacote de formação, porque os militares brasileiros criaram com o governo da Guiné-Bissau uma escola de formação, não só os militares, como também os polícias. Essa escola funciona num aquartelamento antigo da Guiné-Bissau e antes da suspensão, esses militares revezavam, iam periodicamente à Guiné-Bissau para a formação, para a capacitação dos nossos militares e estava já em vista a criação mesmo de uma escola de engenharia militar para que a Guiné-Bissau pudesse
tirar melhor proveito do seu contingente militar, porque são jovens que ficam quase na ociosidade, não têm formações suficientes para serem produtivos, digamos. Então, havia todo um projeto com o governo brasileiro no domínio da defesa e segurança, em que esses jovens seriam capacitados, teriam formação profissionalizante para poderem dar melhor contribuição ao país. Em contrapartida, existem muitos guineenses que moram aqui no Brasil e a senhora tem algum contato, sabe quais são as condições em que eles vivem aqui no país? Existem sim muitos guineenses aqui no país a viverem, não só o grupo de estudantes que ronda cerca de 1.500 estudantes guineenses em todo o território brasileiro, como também alguns guineenses que vivem cá, que têm já uma vida formada e constituída, com famílias, com emprego e tudo. Se bem, há também há uma outra situação que nós constatamos aqui em Brasília mesmo, de um antigo estudante, porque já ficou, depois da formação, casou-se, mas vive com alguma dificuldade, tem alguns problemas, como em toda a parte do mundo também, mas superáveis, porque ultimamente está com problemas mais concretamente ligados à saúde e está em tratamento. De resto, a adaptação, a integração é feita sem grandes sobressaltos. Bom, a língua, os costumes, até a culinária são muito, iguais nos dois países. A senhora demorou muito para se adaptar, conseguiu se acostumar? Como foi quando a senhora chegou ao Brasil? Graças a Deus não tive assim grandes problemas. A questão que eu posso evidenciar é a questão do clima. Aqui Brasília, achei um país, nós saímos de um país muitíssimo úmido e viemos para Brasília há uma época do ano muito seca, época que tem um bocadinho de influência no nosso organismo. De resto, a adaptação foi para mim normal. A nível de culinária não temos dificuldades, em termos de gastronomia nós utilizamos praticamente os mesmos ingredientes nas nossas alimentações, digamos assim. De resto foi mais ou menos possível de o aguentar e de passar. Gostei realmente, já estou há 30 meses, porque chegamos aqui em abril de 2011, graças ao apoio do governo brasileiro com a CPLP. Bom, com todo esse evento que está acontecendo agora para mostrar as relações entre a Guiné-Bissau e o Brasil, a senhora está tendo a oportunidade de participar de debates relacionados ao país e também trazer um pouco esse lado político, eleitoral para dentro do Brasil, para quem não conhece. Queria que a senhora comentasse um pouco a importância desse evento acontecer aqui dentro do Uniceub e também dessa oportunidade de todo mundo conhecer um pouco o país. Pois é, esse evento à tarde vai ser um tema que se escolheu para ser apresentada pela doutora Dulce Borges, que é uma guinense que está cá já. Mais um exemplo concreto de guinenses aqui no Brasil, que esteve cá a trabalhar na Unesco, depois ficou a radicar aqui no Brasil. E o tema vai falar realmente desse nosso intercâmbio, dessas afinidades, dessas aproximações que nós temos, Brasil e Guiné-Bissau, no domínio da arte, da cultura, da gastronomia, e por isso mesmo é que temos aqui a funcionar hoje, na sala que acabamos de sair há bocadinho com a doutora Renata, na cozinha, vai ser uma apresentação de um dos pratos guineenses, não é? De maneira que a doutora Dulce vai fazer uma explanação generalizada, falando um bocadinho desses aspectos sociais e culturais. Agora, falando da situação da Guiné-Bissau, que teve a independência há 40 anos, que depois de uma luta armada de libertação nacional que durou 11 anos, nós herdamos um contingente ainda lá estão, nos nossos serviços de defesa e segurança, nas nossas FARP, porque é assim chamada, Forças Armadas Revolucionárias do Povo, porque essas Forças Armadas, os guerrilheiros é que libertaram o país depois de 11 anos de guerra com os colonialistas portugueses. Depois dessa libertação, ainda ficou um bom número desses homens nas Forças Armadas. E eles eram tidos, durante a luta de libertação nacional, criada pelo nosso saudoso líder Amílcar Cabral, eram tidos como braços armados do partido. O partido é a PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Essa organização política tinha um grupo desses jovens guineenses,
digamos, de várias etnias que se foram mobilizadas e que fizeram a luta com alguns também jovens cabo-verdianos que estiveram em algumas frentes na luta mesmo, na luta da libertação. E então, esses jovens, como são tidos como braços armados do partido, se veem a situação do país, se não concordam com uma ou outra situação, digamos, política, em vez de enverdarem para um espaço de diálogo, porque hoje, na era em que nós estamos, não faz sentido, uma vez que nós somos um país também democrático, estamos a ensaiar a democratização das nossas instituições e tudo, então deviam efetivamente enverdar-se para um diálogo, para concertação e tudo, mas levantam, como têm armas nas mãos, levantam e criam problemas, daí que nós estamos já na Guiné-Bissau com 4 episódios, digamos assim, de levantamento militar. Desde a independência, que foi em 73, unilateralmente, depois em 74 reconhecido mundialmente, não é? E concordado, negociado com Portugal, que não queria dar a independência. Depois de 74, esta parte, já vamos praticamente em 40 anos, porque foi em 73, unilateralmente, que se manifestou a Guiné-Bissau, porque já tinha a potencialidade, todo o território quase sob a dependência mesmo do partido, do PAIGC, que tinha base em Conakry, mas que tinha todas as partes, digamos, das fronteiras e do interior de todo o país conquistado sob a dependência já do partido. E então, como essa gente são tidos assim, eles logo quando vem a situação a descambar, digamos, fazem esses levantamentos e levam a Guiné-Bissau. Em 80 houve um episódio de levantamento militar, em 93 houve mais um, 98 aliás, houve mais um outro, em 2003 mais um, e agora este último que acabamos de registrar em 2012. Portanto, felizmente, que desses levantamentos todos, o de 2008, de 98, é que se criou grandes problemas, porque foi mesmo uma guerra entre nacionais, entre guineenses, que levou a cabo cerca de algumas centenas de mortos. Mas de resto, esses todos são levantamentos com prisões, com punições e etc., de maneira que, a par esses problemas que têm realmente estrangulado o próprio desenvolvimento do país, senão a Guiné-Bissau teria hoje um outro tipo de indicadores a nível mundial, digamos assim, os indicadores básicos de desenvolvimento, mas infelizmente é essa a situação que nós temos, que agora esperamos, com as eleições agora no dia 16 de março. Se tudo correr bem, porque o país tem pacotes de instrumentos para trabalhar muito bem, tem documentos, planos de atividades, quer da saúde, quer da educação, quer da agricultura, todos bem delineados, planos de intervenção para o desenvolvimento com periodicidades bem estipulados e tudo, só que não tem tempo de aplicar ou de implementar esses planos por razões de instabilidade. Assim, a senhora vive aqui há 30 meses e apesar de o Brasil sempre apoiar a Guiné e também ser talvez um modelo também, né, para o país, o que a senhora acha que o Brasil também tem a aprender com a cultura, os costumes ou a política também da Guiné-Bissau? Eu acho que não há alguém que no mundo não tenha algo para dar. Apesar do Brasil ser um país extremamente desenvolvido, já está agora tido como um dos países emergentes em boa posição em termos de índice mundialmente falando, mas eu acho que pelo menos há um grande intercâmbio no aspecto cultural que é muito interessante. E um outro aspecto muito importante é essa nossa forma de ser de africanos, negros mesmo, que nós contribuímos para trazer um pouco da nossa vivência, da nossa forma de estar como negros, como africanos, para contribuir para que se entenda também um pouco da africanidade e da negritude ainda ontem a nível do Brasil. Ainda ontem se festejou o Dia da Consciência Negra, que talvez nem seria necessário que existisse, isto é uma opinião minha particularmente, porque eu acho que nem valeria a pena de se criar instrumentos para se despertar as pessoas, porque já vem intrinsecamente na nossa maneira de ser. Entretanto, assim também nós gostaríamos que o brasileiro se entendesse
com a faixa da população negra, que são realmente pessoas como os brasileiros da pele branca, ou os índios, digamos assim, da pele um bocadinho pardo, ou como se costuma dizer por aqui, mas que a contingente da população negra, que é maioritária no Brasil, eu acho que se devia entender sem haver instrumentos para conscientizar as pessoas, para se coabitar com toda firmeza, autenticidade e afirmação mesmo como pessoas humanas que nós somos, porque acima de termos, apesar de termos diferenças de cores e tudo, mas temos tudo em comum. Ok, eu gostaria de agradecer a presença da embaixadora da Guiné-Bissau, senhora Eugênia Saldanha, muito obrigada. Termina aqui o Uniceb Entrevista, até a próxima. Tchau, tchau.